Mais uma vez estamos aqui para falar um pouquinho do Contém livre de açúcar, mais natural possível. Mas eu resolvi me vestir diferente para início, para falar um pouquinho sobre o Contém, né? Sobre tudo que ele está trazendo para vocês e contar um pouquinho a minha história. Aos 17 anos eu conheci meu marido e com ele veio toda uma história de vida. Eu passei a conhecer a Igreja Adventista do Sétimo Dia e com ela toda uma mudança de hábitos alimentares. Desenvolvi várias receitas a partir de então e assim, sempre busquei dentro da alimentação natural alternativa para que eu pudesse não só trabalhar com isto, mas também que eu pudesse fazer a diferença, levar realmente as razões por que a gente tinha mudado e começado a viver uma filosofia tão bonita e tão linda. Nessa época, em 75, nós não tínhamos muitas coisas como nós temos hoje, essa variedade de produtos, de ingredientes, nós não tínhamos. Então nós tínhamos que preparar muita coisa, fazer muita coisa em casa, trazer as novidades, enfim. Era uma vida muito mais saudável, né? E dentro então dos princípios da igreja, eu passei a fazer alguns cursos. Fiz cursos na USP, fiz cursos na IASD, em algumas instituições da própria igreja que nos forneciam essa base, né, de saúde alimentar, de reforma na alimentação, de transformação, e junto com isso também vieram todo um modismo, né, de uma época que era quem se alimentava dessa forma de viver mais saudável eram os hippies, né? Por isso eu estou com essa roupa aqui. E aí nós tínhamos alguns princípios, né? Nós queríamos montar grupos de pessoas que tivessem a mesma ideia para construir uma fazenda, um sítio, para que a gente pudesse trabalhar e desenvolver o nosso alimento sem agrotóxico, sem produtos, absolutamente vivendo da terra e aí produzindo o nosso lixo orgânico, né? Tudo trabalhando dentro dos R's, que não se falava tanto quanto hoje. Mas naquela época tudo era muito novo, né? E era muito difícil para você conseguir os ingredientes. Então, nós tínhamos horta na casa, as aulas que eu dava na igreja, né, e em algumas comunidades, era justamente de alimentação, de preparar a horta, de produzir o seu próprio alimento, né, e ensinando a produzir receitas diferenciadas. Com isso, nós montamos o nosso primeiro restaurante, que foi lá em Carapicuíba, o Bem Viver. No Bem Viver, nós vendíamos alimentação saudável, eu preparava os pratos, nós vendíamos pães fresquinhos, doces sem açúcar, nós tínhamos qualidade de vida e nós prezávamos por isto. E aí, em determinado momento, quase que no auge do sucesso, nós fomos convidados então para participar do Centro de Saúde de Cotia. E lá então nós começamos a desenvolver algumas receitas juntamente com a Elisa Biasi e produzimos vários momentos diferentes, trazendo novidades, trazendo muitas receitas, e aí nós criávamos as nossas receitas. Ela produziu o livro e eu ficava na produção das receitas, né, para dar tudo certo, para que tudo viesse
de acordo com a nossa responsabilidade diante das pessoas. E a nossa vida, ela foi mudando e foi transformando. E aí eu fui tendo os meus filhos e com isso, na alimentação dos meus filhos também eu introduzi uma alimentação mais saudável. E aí, já com 3 filhos e querendo aperfeiçoar mais, eu passei a fazer alguns cursos na USP, fiz também na IASD e também tive um professor que foi fantástico, que foi pastor Durval Stockler de Lima. Ele sempre dizia que eu era então a sua discípula, porque sempre, quase toda semana eu estava lá. Por quê? Porque ele tinha uma informação maravilhosa, ele sabia quase tudo sobre alimentos, ele conhecia os alimentos na sua essência. Ele era um engenheiro de alimentos e ele morava nos Estados Unidos, mas ele era alemão, então ele teve todo esse processo de conhecimento e nos trouxe então essa gama de aprendizado e eu então passei a ser a sua discípula, né? Dava muitas aulas de saúde natural, culinária alternativa e depois nós fomos para Granja Viana, fomos convidados então a fazer parte do Centro de Treinamento de Saúde e lá eu também construí o meu segundo restaurante na Granja Viana, juntamente com o meu esposo. A gente trabalhava, fazíamos toda toda uma preparação dos ingredientes e era bem legal porque na frente do restaurante eu colocava tudo sobre cada ingrediente que eu usei naquele dia, para que ele servia, como que ele transformava, né, o nosso organismo, qual era a vassourinha que eu ia usar naquele dia, qual a proteína, enfim, todo o alimento era de pleno conhecimento de todos que participavam, que frequentavam o nosso restaurante. E com isso, meu marido foi trabalhar em outro local e eu fiquei muito doente. Eu tive câncer de colo de útero. E aí eu optei por fazer um tratamento natural. Depois de vários médicos, passando em vários médicos, tudo, e tendo a certeza de que a alimentação ela tem o poder de cura, eu fiz um tratamento de 21 dias de chá e sucos e eu então fui curada e tive meu 4º filho. O Tiago, ele veio com muita saúde, né? Embora muitos médicos queriam tirar ele e tal, mas eu tinha certeza de que a alimentação natural seria o caminho, né? E a saúde, ele viria com muita saúde, como veio mesmo, né? Que é o meu filho muito querido. Todos os meus 4 filhos são muito amados por mim, porque todos eles participaram da minha trajetória. Se às vezes, nossa, a gente tinha algumas coisas que a gente fazia, tipo, nós saíamos para fazer cursos, né? Então, e agora eu vou contar para você uma história maravilhosa que eu vivi nessa época, né? Nós fazíamos um projeto, eu e mais alguns alunos da USP, e dentro da Coab, né, de Carapicuíba. E nós estávamos numa palestra bem legal, falando sobre saúde alimentar, e eu dizendo então de onde vinham os alimentos, e aí falando, né, de que da onde vinha o leite, da onde vinha o leite em pó, para eles terem toda essa diferença de conhecimento de alimentos. Eles falaram do Carrefour. Pois é, o Carrefour naquele momento, ele estava no auge, né? Ele era o único hipermercado grande no estado, né? E aí o pessoal ficou assim todos, e a gente então começamos a contar a linda história, né? Que quando Deus criou o céu, a terra e tudo,
ele fez perfeito, mas ele fez cada coisa no seu lugar. E ele então construiu um mundo maravilhoso, cheio de frutas, verduras, legumes, muitos animais para a gente cuidar, e ele coroou toda essa criação com o homem e a mulher. Essa é a história, né? E com isso, o que eu vejo? Que uma alimentação mais saudável é o caminho para se ter uma saúde mais equilibrada, ter uma mente mais perfeita, um corpo em harmonia, né? Então não é essa loucura de que eu vou numa academia, trabalho, malho, não como os alimentos corretamente, né? Porque você tem que ter uma cadeia alimentar, você tem que ter toda uma estrutura, né? Você tem que ter uma pirâmide, depois eu vou falar sobre isso, vai ter na apostila dentro do Contém Premium, né? E aí então a gente sabe que quando você se alimenta corretamente com todos os alimentos construtores, reguladores, energéticos, né? Você tem uma saúde mais plena e perfeita. E quem não quer isso? Então hoje nós estamos aqui no Contém para dar uma salada no pote que você pode vender. Fique com a gente, corre, vem pro Contém, fica com a gente, beijinho. Para o início do nosso trabalho, você vai precisar primeiro ter conhecimento do que você vai fazer. Se for os saladas em pote e vender, você precisa buscar parceria com algumas pessoas que possam guardar os vidros para que você possa estar utilizando e reaproveitando esses vidros. A gente sugere, quando você vai trabalhar com a salada em pote, você entregue no vidro e ao levar o outro, você retire aquele que você deixou. Isso é ser consciente, né? Então você consegue, evidentemente, economizar nos potes também, que aí é um lucro certo. Para saladas em pote, nós não usamos os potes plásticos, a gente sempre usa os de vidro, né? Por quê? Para que não possa ter contaminação, que o produto possa ser utilizado no período de até 7 dias, né? Se você colocar mesmo indo para a geladeira, mas se você colocar no plástico, ele desenvolve toxinas, né? Porque o próprio plástico elimina em contato com alguns ingredientes, e aí então você não pode usar e muito menos vender. Então vamos fazer a opção por potes de vidro, né, com tampas de metal, para que a gente possa também estar trabalhando com eles, porque como a gente vai higienizar esses vidros, eles precisam passar por um processo de aquecimento. Então nós precisamos que essas tampas possam ir até a panela e aquecer com a água e tudo. Para isso você vai precisar de uma panela grande e aí colocar um pano, um guardanapo, uma toalha sempre limpinha na parte de baixo, abrir os vidros, colocar nesta posição, para que a água possa penetrar e higienizar na hora de ferver, né? Da higienização, tá bom? Esse é um primeiro passo para você trabalhar com salada de potes. Raladores, vários tamanhos, formatos. Este é ele corta o queijo em lâminas, a cenoura em lâminas, o que você quiser em lâminas, tá? Esses são os pegadores, porque assim você não vai utilizar a sua mão na hora de montar. Uma peneira, para que ao lavar os seus ingredientes, ele possa escorrer bem, porque ele só vai para o pote depois de seco. Você não leva nada molhado, né?
tudo é bem cozido, bem, se for cru também, sem nada de água, para que a gente tenha um produto de boa qualidade, né? E depois a escolha dos ingredientes, que são fundamental. Você não consegue trabalhar com produtos que não sejam orgânicos, né? Quando você vai oferecer, você vai trabalhar com produtos de primeira qualidade. Então busque parceiros. Eu vou mostrar para você o meu parceiro no mercado municipal de Sorocaba, aonde eu vou, e eles então ralam para mim a cenoura, a beterraba, o repolho, a couve, tudo muito fresquinho, para que eu possa montar, chegando em casa, já começar a montar os meus potes. Quando eu trabalho com potes de vidro, eu ganho sobrevida, eu vou ter até 7 dias, então eu posso trabalhar no sábado e domingo, montar os potes, fazer um cardápio de saladas e entregar ao meu cliente na segunda-feira, e ele vai ter então até o domingo a salada fresquinha, gostosa e saudável. Então nós temos que aprender que trabalhar com alimentação saudável é uma forma diferente de levar amor àqueles que a gente ama, tá bom? Então vamos à nossa receita. Um beijo grande, fique com a gente! Vamos então para a nossa primeira receita. Eu vou precisar de cenoura ralada como macarrão. Olha aqui no ralo grosso, rale a cenoura crua. A couve cortada bem fina. O repolho também bem fininho, ó. Tomate cereja. Salsa picadinha, nozes, olha aí as nozes, limão ralado, limão siciliano, iogurte, eu estou usando este, rico em proteína, 0 gordura, e este aqui que é o sal rosa, mais azeite de boa qualidade, o vinagre balsâmico, e vamos começar a preparar a nossa receita. Vou precisar do iogurte. Esse é o nosso molinho, que ele vai na parte de baixo. Perceba a consistência deste iogurte, né? Então, eu estou colocando 2 colheres de sopa. Um pote desse dá para 3 vidros. Vou colocar 1 colher de vinagre balsâmico, foi cheia, tá? O azeite também, nós vamos colocar 1 colher de azeite. O azeite, procure usar o extra virgem, que ele é bem melhor, né? Faz bem melhor, dentro do nosso organismo, ele vai ser o emoliente, ele vai fazer aquela limpeza, né? E ajuda na beleza também. 1 pitadinha de sal. O sal eu vou usar a gosto, lembrando que quando você está preparando para uma pessoa que você não conhece, dê preferência a menos sal. Se ela gostar, ela coloca um pouco mais, né? Porque o sal ele faz mais mal do que o doce, o açúcar. Então pense nisso. Aí mexa bem. Ele vai ficar mesmo um creminho. Se você quiser, você pode estar colocando um pouquinho de caldinho de limão. Eu vou deixar o meu assim mesmo. Ele ficou, por causa do vinagre balsâmico, ele ficou um pouquinho mais, olha só, meio puxado pro café com leite. E ele está muito saboroso. Então eu pego o meu pote, tá? Eu estou aqui com uma tábua de vidro para facilitar depois o meu trabalho na mesa. Eu venho e vou colocar o meu molinho
seja ele qual for, na parte de baixo. Olha, vamos lá. Com muito cuidado para não manchar o vidro, né? Então, você pode até colocar numa manga para facilitar o seu trabalho, tá bom? Pois lá embaixo já tenho o meu creme. Se ele for mais líquido, eu não posso colocar nada pesado, porque aí ele entra, né? Mas eu tenho que colocar alguma coisa bem mais firme. Então, eu vou optar pela cenoura. Então, vamos introduzir a cenoura. Geralmente dá umas 30 gramas, 50 gramas de cada ingrediente, tá bom? Mas eu vou colocando aqui para fazer as camadas, para ficar bem bonito e colorido o meu vidro. Agora eu venho com o verde. Já com o meu molinho embaixo, cenoura, agora eu venho com a couve, para dar uma cor mais bonita ao meu vidro, né? Então, vamos lá, vamos colocar uma quantidade de couve. Se você quiser, e eu acho que é bem legal, estar picotando ela, para que não fique esses fios muito grandes, também fica legal, tá? E vai acertando assim, olha, no vidro, para que ele possa começar a criar o colorido. Bom, aqui eu já tenho o molho, a cenoura e a couve. Agora eu vou colocar o repolho. Tudo isso que eu estou colocando aqui, eu estou trazendo para o meu pote uma mistura de alimentos que vai trabalhar o meu intestino. Porque vocês já ouviram falar das pessoas enfesadas? Pessoas enfesadas, ela veio por quê? Porque as pessoas não comem direito e vivem enfesadas. Pense nisso. Bom, aqui eu já tenho então, olha o colorido como ele vai ficando, tá? Ó, que lindo. Agora eu vou colocar o tomate, meu tomatinho. Vamos colocar os tomatinhos aqui. O tomate ele vai inteiro, não vai cortado, por quê? Para ele não soltar água, tá? Que o segredo dos potes é que ele não solte líquido. E você vai apertando os bonitos para ficar bem colorido, olha aí, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho de cheiro verde, que também eu posso estar utilizando, polvilhando, né, ele aqui. E eu venho com as nozes. Por quê? Porque as nozes, ela vai deixar mais crocante a minha salada também. E ela é fonte de proteína, bom para a pele, bom para a memória, excelente fonte de proteína, tá bom? E agora eu vou terminando o meu pote. Aqui, olha, eu já coloquei, deixei as nozes aparecendo, o tomatinho, e eu vou colocar cenoura. Vamos terminar com a cenoura, porque a parte de baixo, a cenoura ficou bem escondida, juntamente com o quê? Com o creme, né? Que a gente colocou, tá bom? Então, vai apertando, ó. Aperta. E assim a gente vai extraindo todo o ar do nosso pote. Junte mais cenourinha. Cenourinha é fonte de energia. Tudo que é alimento amarelo é fonte de energia. Tá caído? Tá triste, tá magoado, tá com sentimentos de tristeza? Come cenoura que passa, faz muito bem. Vamos finalizar com a couve. Umas folhinhas de couve.
E vamos fechar com o filme e com a tampa. Aqui com o filme, eu vou lacrar o meu pote, tá? Lacradinho. Eu venho com a tampa, fecho e tiro o excesso, tá? Do meu filme. E aqui eu já tenho uma refeição. Essa salada, ela tem em média 250 gramas. Com o uso do tomate mais a da cereja, das nozes, que é a proteína, eu tenho proteína, eu tenho os alimentos reguladores, eu tenho os alimentos energéticos que vai me dar a sustentação para que eu possa passar um dia com mais alegria. Nosso intestino agradece, você não vai ser enfesado. Vamos para outra receita. Vamos para mais uma receita de sucesso que eu tenho certeza que você vai conquistar os seus clientes. Bom, eu vou precisar de cenoura, passas, cheiro verde, couve picadinha, repolho picadinho, alface, aquela roxinha linda, maravilhosa, tomatinho cereja, só para dar um toque, sal, vou precisar de iogurte, mostarda, mel, gergelim preto. Olha quanta coisa para fazer uma salada maravilhosa e nutritiva. Vamos para o nosso primeiro molho de iogurte com hortelã. Então, eu vou picar a hortelã bem miudinha. O mais fino possível. Isso. Aí, eu vou trazer ele para uma travessinha. Vou juntar 2 colheres de sobremesa de iogurte. Vou colocar uma pitadinha de sal. Aqui eu já tenho um molhinho excelente para comer com quibe, muito bom. Ó, feito isto, ele está, ó, cremoso, é um molho cremoso. Feito isto, deixo ele reservando. Vamos para o molhinho de mostarda com mel. Muito bom esse. Aqui eu tenho 4 colheres de mel. Três colheres de mostarda. Essa que a gente compra, a única coisa que vai aqui que vai ser industrializado é esse, tá? Feito isso, olha, ele virou um creminho, olha que delícia. E aqui eu vou colocar uma pitadinha de sal e um pouquinho, deixa eu tirar aqui a minha tampinha. 1-0 pro trabalhinho do negócio do trem aqui. Peraí, muita calma nessa hora. Limão siciliano, para dar aquele gostinho saboroso para esse creminho. Bom, feito isso, eu reservo. Vou pegar o meu vidro que já está higienizado. Vamos trazer ele para cá. E eu vou colocar o meu molhinho na parte de baixo. Vai dar para 2 saladas aqui, ok? E agora eu venho com o repolho. Aqui, vamos pegar o nosso repolho. Opa. Trazer o repolho pra cá. Vamos montando o nosso menino. Primeiro o repolho. Depois eu venho com a minha alface, essa alface que ela é roxinha.
para dar um toque bem bonito no nosso vidro. Agora eu venho com a cenoura. Veja que eu já estou mudando o meu pote. Agora eu optei pela cenoura na parte de cima, certo? Olha lá, ó, que lindo. E agora eu vou colocar as passas. Vamos polvilhar um pouquinho de passas por cima. Vamos colocar um pouquinho mais da couve. Se quiser mais cortadinho, pode também. O segredo da salada é a gente mastigar bem, porque nós estamos fazendo exercício, né? E aí eu venho com o meu molinho por cima de iogurte. Ele vai ficar apenas aqui no meio. E eu venho agora com o gergelim preto. Vou salpicar na minha salada. Vou colocar um pouquinho do tomatinho cereja. E está pronto mais um pote de salada. Novamente fechando. Para esta última salada, eu preparei com a base, a parte de baixo, eu coloquei aquela calda, aquele molhinho feito com mostarda e mel. Depois eu juntei o brócolis, que eu dei uma ferventada nela, tirei do fogo ainda quente e coloquei numa bacia ou um bowl com água com pedras de gelo. Então, dei um susto nele, ele vai permanecer firme e também com a cor mais esverdeada, acentua o verde, né? Eu coloquei na base, mais o repolho e as folhinhas de rúcula. Depois da rúcula, eu venho com o alface, um verde mais clarinho, né? Vamos apertando aqui. Não aperta muito, assim, só para deixar ela mais acomodada no pote, né? Assim. Agora eu venho com a couve. Muito bem. Eu poderia estar colocando azeitonas pretas, azeitonas verde. Poderia também estar fazendo usando atum, usando frango desfiadinho. Então aí eu posso estar fazendo as camadas também. Aí eu vou usar uma proteína animal, né? Eu vou colocar o pepino na parte de cima. Pepino, por ser em conserva, ele está bem azedinho, né? Aí assim, olha, já temos. E agora então nós vamos cortar o nosso manjericão também bem fininho. Isso aqui ele solta o sumo, né? E vamos colocar ele agora então num bowl. Acrescentar o restante da nossa, vai dar umas 2 colheres. Olha aí. Aqui. Eu venho agora com a ricota. A ricota aproximadamente umas 30 gramas. Vamos dar um saborzinho no sal, né? No sal
sal rosa, eu gosto bastante. E agora nós vamos, então, espremendo o limão siciliano. Eu já não vou usar a casquinha, eu vou usar o caldo do limão. E venho aqui, vou mexer muito bem para misturar todos os ingredientes. Eu posso estar colocando um dentinho de alho, se você gostar dele mais ardidinho, né? Aí vai depender de você. E agora ele pronto, nós vamos colocar então em cima de tudo. Vamos apertar um pouquinho. Gente, isso é muito saboroso, nutritivo, faz bem para tudo enquanto é órgãos, né? E você vai estar muito bem nutrida, alimentada. Pode comer somente uma saladinha assim, ou fazer um arrozinho integral, alguma coisa mais suave, né? E aí então, vamos fechar e aí nós já temos mais um pote. Olha que lindo que ele ficou também. E assim terminamos a nossa aula. E assim me despeço de você, desejando a todos uma vida mais saudável, uma vida mais prazerosa, mais feliz. A escolha depende de você. Mente sã, corpo são. Faça do seu alimento o seu remédio. Transforme a sua vida, viva em abundância. Enquanto isso, enquanto você assiste, o Contém, todas as receitas que estão aí super saborosas com os melhores profissionais, eu me despeço agradecendo a você pela paciência, pela parceria, por estar sempre ligadinho no Contém. Vem coisas novas por aí. Eu, você, o Contém e todos vamos viver em abundância. Até mais. Servida? Faça aí, poste, marque o Contém, traz pessoas para cá, seja um Contém Premium e participe das outras receitas que estão fantásticas. Um beijo grande no seu coração. Eu, chefe Regina Sanches, espero você nas outras edições. E seja um Contém Premium. Vem pra cá, vem. Espero você. Beijo no coração.